Olá, estou vindo aqui te informar uma coisa muito importante. Deus sabe exatamente o que você quer. O seu milagre já está reservado para você, mas existe uma coisa impedindo a liberação dele e você vai descobrir o que é preciso até o final desse vídeo. Em 3 horas você já começará a sentir. Deus pede muito para você ouvir isso. Você não pode ignorar Deus. Você não pode descartar essa mensagem para não se arrepender depois. É muito importante. Vai acontecer hoje em menos de 3 horas. Não diga isso para ninguém. Fique em segredo e no final eu vou rezar junto com você para a realização de todas as bênçãos que vão acontecer em sua vida. Por isso, eu imploro, não ignore. Meu irmão, minha irmã, a sabedoria da nossa geração sempre dizia uma coisa que todo mundo conhece. Depois da tempestade vem a bonança, não é verdade? Quantas vezes você já ouviu isso? Mas hoje eu não quero só falar dessa expressão bonita que a gente repete. Eu quero que você sinta no fundo do seu coração o peso e a verdade que existe por trás dessas palavras. Porque olha, quando a gente está no meio da tempestade, quando os ventos estão soprando contra a gente, quando as águas estão subindo e parece que vamos ser tragados, é difícil acreditar que existe uma bonança esperando do outro lado. A dor que você sente agora é real. As lágrimas que molham seu travesseiro são verdadeiras. Aquele aperto no peito que não te deixa respirar direito existe de fato. E eu não vou ficar aqui minimizando sua dor com frases prontas, porque eu sei que quando você está sangrando por dentro, palavras vazias não curam nada. Mas deixa eu te contar algo que vai mudar sua perspectiva hoje. Sabe aquela história de Jó? Aquele homem que perdeu tudo, absolutamente tudo. Vou te contar essa história com detalhes que talvez você nunca tenha parado para pensar. Jó não era um homem qualquer. Ele era o mais rico, o mais próspero, o mais respeitado de toda a região onde ele vivia. A Bíblia diz que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e muitíssima gente que trabalhava para ele. Para você ter uma ideia, no contexto daquele tempo, isso era como se o cara fosse um bilionário hoje, entende? Ele tinha tudo que um homem podia sonhar em ter. Mas não era só isso. Ele tinha 10 filhos, uma família linda, unida, que se reunia constantemente para celebrar a vida. Jó acordava de madrugada para orar pelos seus filhos. Ele era um pai presente, um homem temente a Deus, íntegro em todos os seus caminhos. E de repente, num único dia, tudo desmoronou. Os mensageiros foram chegando um atrás do outro e cada um trazia uma notícia pior que a anterior. Os bois e as jumentas foram roubados e os empregados mortos. O fogo caiu do céu e queimou as ovelhas e os pastores. Os camelos foram levados e os servos assassinados. E então veio a última notícia, a que destroçou o coração daquele pai. Todos os seus 10 filhos estavam reunidos na casa do irmão mais velho quando um vento forte, vindo do deserto, atingiu a casa e ela desabou, matando todos eles. Você consegue imaginar isso? Perder todos os seus filhos de uma só vez? Perder tudo que você construiu numa vida inteira em questão de horas? E como se não bastasse, Jó ficou coberto de feridas da cabeça aos pés, uma doença tão terrível que ele pegava um pedaço de telha quebrada para raspar as feridas que não paravam de supurar. Sua própria esposa, aquela que deveria estar ao lado dele, disse para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Os amigos que vieram consolá-lo passaram o tempo todo acusando ele de ter pecado escondido, dizendo que aquilo era castigo divino. Agora me responde uma coisa com sinceridade. Você acha que Jó, naquele momento, sentado no meio das cinzas, com o corpo coberto de feridas, sem seus filhos, sem seus bens, sem o apoio da esposa, você acha que ele conseguia enxergar a bonança? Você acha que ele conseguia imaginar que Deus estava preparando algo maior? Porque olha, é muito fácil a gente falar de fé quando está tudo bem. Quando a conta bancária está cheia, quando a família está unida, quando a saúde está em dia. Mas a fé verdadeira, aquela que prova que você realmente confia em Deus,
Ela é testada justamente quando tudo desmorona ao seu redor. E Jó, no meio de toda aquela dor insuportável, disse algo que atravessa os séculos e chega até nós hoje. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Você entende a magnitude dessa declaração? Ele não entendeu o porquê, ele não tinha respostas, ele estava sangrando por todos os lados, mas ele escolheu continuar confiando. E sabe o que aconteceu no final? Deus restaurou tudo na vida de Jó em dobro. Ele teve mais 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. Ele teve mais 10 filhos, e a Bíblia faz questão de dizer que não havia em toda aquela terra mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Ele viveu mais 140 anos e viu seus filhos, seus netos, seus bisnetos e seus tataranetos. A bonança não só veio, ela veio em proporções que Jó jamais poderia imaginar quando estava sentado naquele monturo de cinzas. Mas aqui está o segredo que eu quero que você grave no seu coração. A bonança não veio porque Jó mereceu, ela veio porque Deus é fiel às suas promessas. Ela veio porque existe um propósito divino sendo cumprido na sua vida, mesmo quando você não consegue enxergar. Você já parou para pensar no porquê de Deus ter escolhido justamente você para passar por tudo isso? Porque Ele não escolhe qualquer um para dar grandes testemunhos. Deus precisa de pessoas que, quando estiverem no topo, vão se lembrar de onde saíram. Ele precisa de pessoas que vão olhar para trás e dizer: eu estive no vale mais profundo, eu passei pela fornalha mais quente e Deus me sustentou. Porque o seu testemunho não é só para você, entende? O seu testemunho vai impactar vidas que você nem conhece ainda. Quando você subir no monte, quando a vitória chegar, vão ter pessoas olhando para você e dizendo: se Deus fez na vida dele, Ele pode fazer na minha também. Mas para isso, você precisa passar pelo processo. Você precisa ser moldado, quebrantado, refinado como ouro no fogo. Pensa comigo. Por que Deus permitiu que José fosse vendido como escravo pelos próprios irmãos? Porque ele teve que passar anos numa prisão por um crime que não cometeu? Porque Deus estava preparando ele para ser governador do Egito e salvar nações inteiras da fome. Se José não tivesse passado pela prisão, ele não estaria no lugar certo na hora certa para interpretar o sonho de Faraó. Cada lágrima que ele derramou naquela masmorra fazia parte de um plano maior que ele não podia ver naquele momento. Porque Deus permitiu que Davi fosse perseguido por Saul durante anos, fugindo de caverna em caverna, como um criminoso. Porque ele estava forjando o caráter de um rei, que seria segundo o coração de Deus. Cada noite que Davi dormiu no deserto, olhando as estrelas e se perguntando quando aquela correria ia acabar, Deus estava trabalhando nele uma dependência, uma intimidade, uma confiança que o sustentaria quando ele estivesse no trono. Porque Deus permitiu que Moisés passasse 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas, depois de crescer no palácio como príncipe do Egito. Porque ele estava esvaziando Moisés de toda a autossuficiência para poder usá-lo para libertar uma nação inteira. Aquele homem que um dia pensou que podia fazer as coisas na força própria, precisava aprender que só conseguiria cumprir seu propósito no poder de Deus. Cada dia naquele deserto estava retirando camadas e camadas de confiança na carne, para que quando Deus dissesse: vai, ele fosse completamente dependente da presença divina. E você, que está passando pelo seu deserto agora, saiba que Deus está trabalhando em você de uma forma profunda. Ele está removendo tudo que não presta, tudo que é superficial, tudo que não vai te sustentar quando você chegar no seu destino. Olha só o que a palavra de Deus diz: os que semeiam em lágrimas ceifarão com júbilo. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com cânticos de alegria trazendo os seus feixes. Você pode estar na fase do choro, da dor, da semeadura que dói na alma. Mas vem aí a colheita, vem aí o júbilo, vem aí a alegria que vai compensar cada lágrima derramada. E quando essa colheita chegar, você vai entender que valeu a pena.
Você vai olhar para trás e vai agradecer a Deus por não ter te tirado do processo antes da hora, porque se Ele tivesse te tirado antes, você não estaria maduro o suficiente para carregar a bênção que Ele preparou. Vem aqui nos comentários agora e escreve: eu estou sendo preparado para algo maior. Deus está trabalhando em mim neste momento. Quero ver sua fé declarada aqui embaixo, porque essa declaração vai fortalecer não só você, mas todos que lerem. Sabe aquela luz brilhante que rompe as nuvens escuras depois de dias de tempestades? Já reparou como ela é ainda mais bonita, mais intensa, mais significativa depois da escuridão? É porque o contraste entre a sombra e a luz faz a gente valorizar cada raio de sol de um jeito diferente. Quando você passa muito tempo na escuridão, quando você caminha tantos dias sem ver claridade, quando finalmente a luz aparece, ela não é só luz, ela é esperança restaurada, é vida voltando a pulsar, é o coração voltando a bater no ritmo certo. E eu quero que você entenda uma coisa: a luz depois da tempestade não é uma luz qualquer, é a luz da glória de Deus se manifestando sobre a sua vida de uma forma que todos vão ver e ninguém vai poder negar. Quando Deus decide manifestar sua glória na sua vida, depois de um período de provação, não tem quem segure. Os mesmos que te viram cair vão te ver levantar. Os mesmos que duvidaram que você conseguiria vão ter que reconhecer que a mão de Deus estava com você. Os mesmos que fizeram fofoca, que espalharam mentira, que torceram contra, vão ter que calar a boca e reconhecer que você é abençoado pelo Altíssimo. Porque a bênção que vem depois da tempestade não é discreta, ela é visível, ela é notória, ela é impossível de ignorar. É como aquela luz que rasga o céu cinzento e ilumina tudo ao redor. Todo mundo vê, todo mundo sabe que algo mudou. Quando o sol nascer amanhã, eu quero que você se lembre de uma verdade poderosa. As sombras da noite só existem porque a luz está a caminho. Pensa nisso por um momento. A sombra não existe sem a luz. Quanto mais escura está a sua noite, mais próxima está a luz da manhã. Quanto mais densa é a escuridão que você está atravessando, mais glorioso será o amanhecer que vem chegando. Toda a escuridão que você possa estar enfrentando hoje, seja ela financeira, emocional, familiar, espiritual, de saúde, seja qual for a área da sua vida que está mergulhada na escuridão neste momento, eu quero que você saiba de uma coisa: essa escuridão tem data de validade. A noite mais longa da sua vida não é eterna. O inverno mais rigoroso que você está passando vai dar lugar à primavera. O deserto mais árido que você está atravessando vai se transformar em jardim florido, porque o Deus que você serve é especialista em transformar situações. Ele transforma lamento em dança, pranto em júbilo, cinzas em beleza, luto em alegria. Ele pega a situação mais impossível e faz dela um palco para manifestar seu poder sobrenatural. E quando Ele decide mudar tua história, ninguém segura, nenhuma força do inferno consegue impedir, nenhuma circunstância consegue atrasar. Descubra o segredo da prosperidade com o devocional digital Deus Te Diz Isso Hoje, a ferramenta transformadora que já redefiniu finanças para mais de 14.989 pessoas. Se você está ouvindo isto, é seu momento de agir. Junte-se a essa comunidade em crescimento de almas abençoadas. Clique agora no link fixado e desbloqueie o portal para sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você esperava. Abrace agora o seu futuro próspero. Agora escuta, hoje não é um dia qualquer. Hoje Deus colocou no meu coração 3 parábolas, 3 lições valiosas que, se você levar a sério, se você realmente aplicar na sua vida, vão abrir as portas da prosperidade de uma forma que você nunca experimentou antes. Não estou falando de teorias bonitas, não estou falando de filosofia barata. Estou falando de segredos sagrados que Deus está revelando agora para o seu crescimento e para a sua alegria. Então eu preciso que você pare tudo o que está fazendo, desligue as distrações, silencie o celular,
porque o que você vai ouvir nos próximos minutos tem o poder de transformar completamente sua realidade financeira e todas as outras áreas da sua vida. E eu não estou exagerando, eu não estou usando palavras grandes só para chamar sua atenção. Eu estou falando com a convicção de quem conhece a palavra de Deus e sabe que quando a gente obedece os princípios do reino, as coisas mudam, as portas se abrem, o impossível acontece. A primeira parábola que eu quero trazer para você hoje é a do semeador. E olha, essa parábola não é sobre agricultura, ela é sobre a sua vida agora mesmo. Jesus contou essa história e eu vou te explicar de um jeito que vai fazer você entender por que suas sementes não estão germinando, por que você planta, mas não colhe, por que você trabalha duro, mas os resultados não aparecem. O semeador saiu para semear e ele jogou as sementes em 4 tipos diferentes de terreno. A primeira caiu à beira do caminho e sabe o que aconteceu? Vieram os pássaros e comeram tudo. Não nasceu nada porque o solo estava duro, pisoteado, compactado por tanta gente que passou por cima. Isso é muita gente hoje em dia. O coração está tão endurecido pelas decepções, pelas traições, pelas pancadas da vida, que quando a palavra de Deus chega, quando a oportunidade aparece, não penetra, não entra, fica só na superfície. E aí vem o diabo, que Jesus chama de pássaro nessa história, e rouba a semente antes mesmo dela ter chance de criar raiz. Outras sementes caíram em solo pedregoso, onde tinha pouca terra. Essas brotaram rápido, sabe por quê? Porque a terra era rasa, não tinha profundidade. E muita gente é assim, meu irmão, minha irmã, começa com empolgação, com animação, com aquele fogo todo, mas na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, no primeiro sol quente que aparece, murcha, desiste, joga tudo pro alto, porque não tem raiz, não tem fundamento, não tem perseverança. É aquela pessoa que começa 1000 projetos, mas não termina nenhum, que pega fogo no culto de domingo, mas na segunda-feira já esfriou completamente, que promete que vai mudar, mas depois de 3 dias já voltou para os mesmos hábitos. A semente até brotou, mas morreu porque não tinha estrutura para suportar o calor do sol, a pressão da vida, o peso da responsabilidade. Outras sementes caíram entre os espinhos, e essas até conseguiram crescer. Olha só que interessante, elas criaram raiz, elas começaram a se desenvolver, mas os espinhos cresceram junto e sufocaram tudo. Jesus explicou claramente o que são esses espinhos. São as preocupações deste mundo, a sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas. Cara, isso aqui é destruidor. Você pode ter a melhor semente, você pode ter boa terra, você pode ter tudo certo, mas se você deixa os espinhos crescerem junto, eles vão sufocar seu propósito. Os espinhos são aquelas preocupações que te deixam acordado de madrugada, aquelas ansiedades que te paralisam, aquele medo do futuro que te impede de dar passos de fé. São também as distrações, o mundanismo, aquele desejo insaciável de ter mais, mais e mais, que faz você trabalhar que nem louco, mas nunca estar satisfeito. Os espinhos crescem devagar, silenciosamente, e quando você percebe, já tomaram conta de tudo. Mas tem a 4ª semente, e essa caiu em boa terra. E aí sim as coisas aconteceram. Essa semente brotou, cresceu, se desenvolveu e deu fruto. 30, 60 e até 100 vezes mais. Você entende o que isso significa? Significa multiplicação sobrenatural. Significa que quando você prepara o solo do seu coração, quando você remove as pedras da incredulidade, quando você arranca os espinhos das preocupações, quando você deixa a palavra de Deus penetrar profundamente na sua vida, a colheita vem e ela é abundante. Não é só um retornozinho medíocre, não. É 30, 60, 100 vezes mais do que você plantou. Isso é o que eu chamo de economia do reino, onde Deus pega o pouco que você tem e multiplica de forma que desafia toda a lógica humana.
Para agora e vem aqui nos comentários escrever qual tipo de solo você tem sido. Beira do caminho pedregoso, cheio de espinhos ou boa terra. Seja sincero, porque essa sinceridade é o primeiro passo para você mudar. Deus está esperando sua resposta. A segunda parábola que vai revolucionar sua vida é a dos talentos. E cuidado, porque essa aqui mexe com todo mundo, ninguém sai ileso dessa história. Jesus contou que um homem, antes de viajar, chamou seus servos e entregou seus bens a eles. Para um deu 5 talentos, para outro deu 2 e para outro deu 1, cada um de acordo com sua capacidade. E escuta bem isso, de acordo com sua capacidade. Deus não te dá mais do que você pode carregar, mas Ele também não aceita que você fique parado com o que Ele te deu. O servo que recebeu 5 talentos foi e negociou com eles. Trabalhou, se esforçou, tomou riscos calculados e ganhou mais 5. O que recebeu 2 fez a mesma coisa e ganhou mais 2. Mas o que recebeu 1 talento, sabe o que ele fez? Cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do patrão. Quando o senhor voltou da viagem, chamou os servos para prestar contas. Os 2 primeiros apresentaram o dobro do que tinham recebido. E olha a resposta do patrão. Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Você quer ouvir isso de Deus? Você quer que Ele diga que você foi fiel no pouco e por isso vai receber muito? Então presta atenção no que vem agora. O terceiro servo chegou e disse: Senhor, eu sabia que o senhor é homem rígido, que colhe onde não semeou. Então tive medo e escondi seu talento na terra. Aqui está o que é seu. E sabe qual foi a resposta que ele recebeu? Servo mau e negligente, se você sabia que eu colho onde não semeei, por que não colocou meu dinheiro no banco para pelo menos render juros? Tira o talento dele e dá para o que tem 10. Essa parábola destrói a mentalidade de pobreza, a mentalidade de vítima, aquela ideia de que você não tem nada para oferecer. Mentira! Deus te deu talentos, habilidades, dons, oportunidades, e Ele espera que você faça alguma coisa com isso. Não importa se você acha que é pouco, não importa se você olha para os outros e vê que eles têm mais, o que importa é o que você faz com aquilo que está na sua mão agora. O problema do servo que escondeu o talento não foi falta de recurso, foi falta de atitude. Foi o medo que paralisou ele, foi a preguiça disfarçada de prudência, foi a falta de visão de que aquele talento era uma oportunidade de crescimento. E tem muita gente assim hoje, enterrando seus talentos debaixo da terra da insegurança, da comparação, da procrastinação. Você tem uma ideia? Executa. Você tem uma habilidade? Desenvolve. Você tem um dom? Usa. Porque no dia em que você estiver diante de Deus prestando contas da sua vida, Ele não vai querer saber quantos talentos os outros tinham. Ele vai querer saber o que você fez com os seus. E tem um detalhe crucial nessa história que muita gente perde. O servo que tinha 5 e ganhou mais 5, recebeu a mesma recompensa do servo que tinha 2 e ganhou mais 2. Sabe por quê? Porque os 2 foram fiéis com o que tinham. Não é sobre a quantidade, é sobre a fidelidade, é sobre a disposição de sair da zona de conforto e fazer alguma coisa com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Então para de olhar para o que você não tem e começa a trabalhar com o que você tem. A terceira parábola é a da figueira estéril, e essa aqui é urgente, é um alerta vermelho piscando na tua frente. Jesus contou que um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e durante 3 anos ele ia lá procurar fruto nela e não achava nada. Então ele disse para o agricultor: Olha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho nada. Corta ela, para que ela está ocupando espaço à toa? Mas o agricultor respondeu: Senhor, deixa ela mais 1 ano. Eu vou cavar ao redor dela, adubar, cuidar, e se der fruto, ótimo. Se não der, aí sim a gente corta. Cara, essa parábola é sobre você. É sobre o tempo que Deus tem te dado, a paciência que Ele tem tido contigo, as chances que Ele tem colocado na tua frente.
Deus plantou você num lugar de privilégio, num lugar onde você tem tudo para produzir. Você tem acesso à palavra, você tem recursos que muita gente não tem. Você tem oportunidades que outras pessoas no mundo todo dariam tudo para ter. Mas a pergunta que não quer calar é: você está dando fruto? A sua vida está produzindo algo de valor para o reino de Deus? Ou você está só ocupando espaço, consumindo oxigênio, vivendo de forma medíocre e infrutífera? Porque olha, tem gente que frequenta a igreja há anos, mas não mudou nada, não cresceu nada, não produziu nada. Mesmos pecados, mesmos vícios, mesmas atitudes, mesma mentalidade. É como uma árvore que só dá folha, mas nunca dá fruto. Bonita por fora, vazia por dentro. E tem um detalhe terrível nessa história. A figueira estava ocupando espaço. No lugar dela poderia ter outra árvore produzindo, gerando fruto, sendo útil. Mas ela estava ali, improdutiva, sugando nutrientes da terra, fazendo sombra, mas não dando nada em troca. Quantas pessoas estão assim? Ocupando posições, recebendo bênçãos, sendo sustentadas pela graça de Deus, mas não produzindo absolutamente nada. Você acha que Deus vai ter paciência eterna com isso? Você acha que vai poder viver a vida inteira de forma estéril, sem consequências? A parábola deixa claro: se depois de todo cuidado, de toda oportunidade, de todo investimento que Deus faz em você, ainda assim não houver fruto, vem o corte. E corte aqui significa perder oportunidades, perder tempo, perder propósito, perder o melhor que Deus tinha preparado para a sua vida. Vem aqui agora e declara em voz alta: Senhor, eu não quero ser uma figueira estéril. Eu vou produzir frutos dignos de arrependimento. Minha vida vai glorificar o teu nome através de resultados reais. Fala isso com convicção, porque Deus está ouvindo e Ele vai cobrar. Agora escuta com atenção essa última parte, porque aqui está o segredo de tudo. Essas 3 parábolas não são histórias separadas, elas se conectam perfeitamente. A parábola do semeador te mostra que você precisa preparar o solo do seu coração para receber o que Deus quer plantar. A parábola dos talentos te ensina que você precisa trabalhar, se esforçar, multiplicar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E a parábola da figueira te alerta que tem um limite de tempo, que Deus não vai esperar eternamente por fruto na sua vida. Então junta tudo isso, prepara o terreno, multiplica os talentos, produza frutos. Esse é o caminho da prosperidade bíblica. Essa é a fórmula do crescimento que agrada a Deus. E você precisa entender que prosperidade no reino não é só sobre dinheiro. É sobre saúde, é sobre relacionamentos, é sobre paz, é sobre impacto, é sobre deixar um legado. Quando você aplica esses princípios, toda a sua vida muda. Suas finanças mudam porque você para de enterrar seus talentos e começa a multiplicá-los. Seus relacionamentos melhoram porque você tira as pedras e os espinhos do seu coração. Seu propósito fica claro porque você entende que foi plantado para dar fruto. Tudo se conecta, tudo faz sentido quando você vive de acordo com os princípios do reino de Deus. Então hoje você tem uma escolha na sua frente. Você vai continuar sendo aquele solo duro onde a semente não penetra? Você vai continuar sendo aquele servo medroso que enterra seus talentos? Você vai continuar sendo aquela figueira que só ocupa espaço, mas não produz nada? Ou você vai decidir hoje, agora, neste momento, que as coisas vão mudar? Que você vai preparar seu coração para receber a palavra? Que você vai usar seus talentos com ousadia e fé? Que você vai produzir frutos dignos de alguém que serve ao Deus vivo? A escolha é sua, mas saiba que essa escolha vai determinar o curso da sua vida daqui para frente. E eu profetizo sobre você agora. Se você abraçar essas verdades, se você aplicar essas lições, dentro de pouco tempo você vai ver a mão de Deus operando milagres na sua vida, de uma forma que você nunca viu antes. Receba isso em nome de Jesus. Estamos ansiosos para testemunhar as bênçãos que estão prestes a florescer em sua vida. O próximo passo está ao seu alcance.
Clique agora no link azul no comentário fixado e inicie sua jornada de transformação com o devocional. Ao clicar no link, você será levado a uma página protegida pela mesma tecnologia de segurança utilizada pelos grandes bancos brasileiros. Sinta-se seguro ao concluir seu pagamento, sabendo que seu devocional estará a caminho e no mesmo instante será entregue diretamente em seu e-mail. Não deixe essa oportunidade escapar. Seu destino de abundância e prosperidade espera por você. Clique agora e abra as portas para uma nova vida. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui: "Eu vou agora". Inscreva-se no nosso canal e ative o sino das notificações, que assim sempre que Deus tiver um milagre para a sua vida, você será avisado no mesmo instante. Agora rápido, você precisa tocar no vídeo em que aparece na tela. É uma oportunidade única que acabou de surgir. Te espero do outro lado.